Quando 12 milhões de pessoas mudam de comportamento ao mesmo tempo, eu presto atenção. E foi por isso que eu fui assistir o primeiro jogo do Brasil na Copa pela Cazé TV. Não porque eu sou fã da Cazé TV, não porque eu tenho alguma coisa contra a Globo. Eu queria só entender o que é que estava acontecendo. E eu vou te falar uma coisa. A Cazé TV entrou nessa Copa dando uma voadora na porta. Isso é incondicional. Eu não estou falando se é melhor, se é pior. Eu estou falando do impacto. Porque quando mais de 12 milhões de pessoas escolhem assistir ao Jogo do Brasil por uma plataforma digital, pode se preparar que alguma coisa importante está acontecendo ali. Para você ter uma ideia do tamanho desse número, a gente está falando de mais ou menos uma audiência equivalente à população inteira da cidade de São Paulo. Você acredita? Imagina São Paulo inteira sentando ao mesmo tempo para assistir futebol por uma plataforma digital. Dá para imaginar isso? Isso não é número, isso é um fenômeno. Eu assisti uma boa parte do jogo pela Cazé TV e depois fui para a TV aberta. Foi interessante? Foi. As experiências são diferentes, linguagem diferente, ritmo é diferente, o público é diferente. Eu sou da velha guarda. Eu tenho meu gosto com relação a narrador, comentarista, transmissão tradicional, essas coisas. Tem coisas na Cazé TV que não são nem a minha praia. Mas aí eu faço uma pergunta. Quem sou eu para duvidar de 12 milhões de pessoas? Porque quando 12 milhões de pessoas tomam a mesma decisão ao mesmo tempo, aí eu paro de discutir gosto pessoal e começo a observar uma coisa: comportamento. E comportamento sempre conta uma história, sempre te ensina alguma coisa. A Globo continua tendo os melhores equipamentos, grandes profissionais, narradores, comentaristas, uma estrutura de transmissão gigantesca que foi construída ao longo de muitas décadas. Então aqui a pergunta não é sobre qualidade de transmissão. A pergunta é: por que tanta gente decidiu assistir esse jogo de um outro jeito? Por quê? Porque as pessoas não trocavam apenas uma transmissão pela outra. Elas trocaram uma experiência pela outra. E talvez esse público não esteja procurando uma grande narração, uma ótima transmissão. Talvez esse público esteja procurando sintonia, pertencimento, comunidade. Talvez o público hoje queira participar da conversa. Talvez estejam procurando uma transmissão que pareça mais uma mesa de bar do que uma cabine de transmissão dentro de um estádio. E é aqui que a história fica interessante. Os grandes impérios, se a gente for pensar bem, raramente caem quando eles ficam ruins. Eles caem quando continuam excelentes numa coisa que as pessoas já não estão procurando mais. Já percebeu isso? Estou falando de jornais, locadoras, CDs. E foi assim com um monte de empresas que pareciam inabaláveis. E a pergunta que eu faria hoje não é: a Cazé TV vai vencer a Globo? Essa pergunta não é a certa, essa pergunta é errada. A pergunta certa é: o que a Cazé TV está enxergando que os outros ainda não enxergaram? Essa é a pergunta certa. Porque quando o público muda de lugar, a qualidade sozinha não garante mais a liderança. E eu vou um pouquinho além. Se Brasil e Marrocos foi esse sucesso todo, o que você acha que vai acontecer no próximo jogo do Brasil? Você vai assistir aonde? Você vai assistir o jogo na Globo, na TV aberta, na Cazé TV, ou vai fazer igual o que eu fiz? Vai um pouco ali, um pouco aqui, para entender o que está acontecendo. Porque eu tenho a impressão que muita gente acha que essa discussão é sobre futebol, e ela não é. Muita gente acha que essa discussão é sobre Globo e Cazé TV. Não, eu estou falando de uma coisa: mudança de comportamento. E existe uma mudança de comportamento gigantesca acontecendo na nossa frente nesse momento. No placar da audiência, eu não sei quem ganhou, não tenho a menor ideia. Mas no placar da atenção do mercado, a Cazé TV acabou de marcar um golaço que ninguém pode fingir que não viu. A história mostra muita coisa. Toda transformação parece pequena no começo, até um dia que ela vira padrão. E quando ela vira padrão, todo mundo olha para trás e fala: ué, mas era óbvio que ia chegar nisso. Mas nunca é óbvio enquanto está acontecendo. Pensa nisso.